Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e venho colaborando com a Memória da Eletricidade com lives sobre saúde. A gente está abordando diversos temas do campo da saúde e do campo das interfaces com o campo da saúde coletiva, desde a comunicação, da história, vários outros campos, a psicologia, enfim. E nutrição. Hoje nós vamos conversar com um professor, pesquisador também da Fiocruz, Wilson Couto Borges, sobre um tema muito importante em relação ao contexto que a gente está vivendo, que é a Covid-19 e o imaginário social das pandemias, né? Deixa eu só aqui um segundo. E o imaginário social, né, das pandemias. Vamos ver se eu conseguiu entrar. Bom, o Wilson é doutor em comunicação, mestre em ciência política e especialista em história do Brasil. Todos os títulos pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, LACES e SICS Fiocruz, e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, também na Fiocruz PPGIX. Tem experiência nas áreas de comunicação, com interface com a ciência política, com a história, com a psicanálise e com a saúde coletiva. Atua principalmente em temas como mídia, jornalismo, publicidade, análise política, memória, análise de discurso e psicologia social. Bom, é um prazer estar com a presença aqui do Wilson hoje para compartilhar conosco seu conhecimento, sua experiência no campo das relações entre comunicação e saúde, pensando especificamente essa categoria tão importante que é a do imaginário. Vou convidar o Wilson aqui agora para a nossa conversa. Pronto. Olá, Wilson, tudo bem? Bom dia, Igor. Tudo Bom bem? Bom dia para dia. você, bom dia para todos e todas que estão com a gente aí nesse bom papo. Em primeiro lugar, eu não sei se você viu, eu estava apresentando você muito sucintamente no currículo. Gostaria de mais uma vez agradecer você ter aceitado compartilhar sua experiência e conhecimento, né, com a gente nesse momento de crise, né, em vários níveis, que é da pandemia, Covid-19. Mas, de qualquer maneira, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, como pesquisador, professor. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Maravilha, vamos lá. Eu começo, é curioso, é um caminho, eu diria inicialmente que é um pouco heterodoxo, mas vamos numa linguagem mais palatável e dizer que é um híbrido, né? Então a minha formação é muito híbrida. Ela começa, curiosamente, pela publicidade. Eu começo a estudar publicidade porque tinha interesse na época em ampliar aquilo que eu fazia, já era um profissional liberal e autônomo, mas me encanto pelo jornalismo, pelas possibilidades que ele nos permitia à época, né? E eu acho que isso tinha muita relação com os professores com os quais eu tive contato na graduação. São pessoas que mudaram não só a ênfase no que eu faria, mas a própria abordagem ao longo da vida. Professores que julgo que são essenciais também na minha formação. E por isso sempre faço questão de, em qualquer fala, valorizar aqueles professores que atravessaram esse percurso. Sem eles, seguramente não estaria aqui. Mas na graduação, algumas coisas começam a me provocar um pouco, e o primeiro movimento é entender por que dentro daquilo que era feito em termos de política pública, né? No caso da educação no Rio de Janeiro, recebia tanto combate, por assim dizer. Na verdade, eram muito combativas as políticas do então
de um período importante, né, que era do governador do estado do Rio, Leonel Brizola, que tinha como proposta uma educação de tempo integral, e aquilo me provocava uma tremenda curiosidade, entender por que, a despeito de ter uma política, ou de algumas políticas no campo da educação tão importantes, a figura do Brizola era tão combatida. Então eu começo a perceber e busco, então, através de uma investigação, compreender, afinal, o que está em jogo nessa relação entre aquilo que efetivamente é feito e aquilo que é anunciado pelos veículos de comunicação, e começo a perceber e me interessar muito pelo jornalismo, o jornalismo impresso, como um suporte capaz de fazer com que as pessoas criem uma certa identificação com o que ele diz e interfira numa pauta pública, por assim dizer, né? É lógico que isso, na verdade, eram poucos os elementos da graduação, é o que a graduação permite, o que me fez ter um interesse em cursar a história. A ideia era fazer para poder ter exatamente essa percepção de onde partimos e por que, em alguma medida, chegamos aqui. E é curioso, porque eu faço tanto a especialização em História do Brasil quanto o mestrado em Ciência Política simultaneamente, coisa que eu sugiro a ninguém fazer na vida, porque foi uma sandice, mas foi muito prazeroso, porque eu comecei a ver exatamente na especialização que essa figura de um inimigo público, ela não era daquele momento. O principal mote para combate às políticas do governo Brizola era dizer que ele permitia, por vezes até incentivava o crime no Rio de Janeiro, porque pedia para que a polícia chamasse os bandidos de doutor, de senhores, né? E aí essa especialização me permitiu ver que essa era uma construção muito mais antiga, era longeva. Então a gente tem algum movimento que começa ali na passagem do 18 para o 19, quando o fim da escravidão ensejou que necessariamente se tivesse um combate a esse contingente. Então é muito interessante, aí eu comecei também, aí fui me apaixonando por pelos jornais, em dar uma olhada lá atrás e ver como que a linguagem era muito semelhante, as palavras diferentes, mas linguagens muito semelhantes, para qualificar o capoeira como o inimigo público número 1. Então, esse capoeira, recém-liberto, uma mão de obra que, na verdade, não estava preparada para o mercado de trabalho, enfim. A percepção desse movimento, então, que começava na passagem do 18 para o 19, me fez deslocar um pouco o olhar e perceber que se havia uma atualização, mas com caracteres diferentes, isso vinha, em alguma medida, conformando uma certa forma de você ver majoritariamente as classes mais vulneráveis, nomeadamente aqui negros, pobres, moradores de comunidade. Então, se a gente observa ao longo, nesse momento, de mais de 100 anos, a gente continua com as mesmas práticas de crime, um crime exacerbado e, de certa forma, produzindo um constrangimento, mas não uma repulsa do conjunto da nossa sociedade, de dizer isso é um crime, é hediondo, isso não pode ser feito, todos somos iguais, concretamente, diante da lei e do Estado. Quando eu estou trabalhando nessa dimensão da política, é que entra a primeira relação, uma relação muito superficial ainda com a psicanálise. Porque eu começo a estudar com um orientador, José Cerqueira Filho, e a gente começa a trazer para dentro daquela reflexão no mestrado a dimensão do sentimento no campo da política. Então, mais do que simplesmente pensar e agir, eu sentia coisas que eu não consigo explicar e fazia com que, por exemplo, embora admirasse, eu fiz algumas poucas entrevistas no mestrado, embora admirasse as políticas públicas do Brizola, eu não podia votar nele, é o que algumas pessoas me diziam. Então, me parecia que o sentimento se exacerbava muito. É lógico que aí você vê, saio do jornalismo, história, ciência política, mas aí retorno à comunicação, no doutorado, com o objetivo de tentar dialogar com todos esses campos que, em alguma medida, foram influenciando na minha trajetória. Nesse meio do caminho, entre o mestrado e o doutorado, entra o primeiro contato com a Fiocruz, porque havia aquilo que eu havia feito no mestrado parecia ser importante, interessante, naquilo que o núcleo de comunicação e saúde ainda, à época, isso a gente está falando ali por volta de 2005, 2004, 2005, achava que tinha, então, do ponto de vista analítico, uma pegada que poderia ser importante para compreender como que os moradores do entorno da Fiocruz, Maré e Manguinhos,
eles se apropriavam do conteúdo do jornal. Então, observando para isso que eu diria, em síntese, que é recuperado no doutorado, o que eu passei a incorporar como dimensão analítica dentro e fora da Fiocruz. O quanto a ideologia ela é central para a formação desse imaginário, e uma ideologia que não apenas se pensa e se age, mas se sente. Então, nesses termos, o imaginário passou a ser uma categoria central. Um imaginário que sai de uma dimensão, por assim dizer, psíquica, né? É por isso que a psicanálise retorna no doutorado, sai de uma dimensão psíquica para tentar estabelecer ou perceber que conexões há com aquilo que a gente chama de imaginário social. Então, é bem interessante que você passa por vários campos, né? Mas pensando qual que é o lugar da mídia na construção e na produção de sentido sobre esses campos. Então, desde as políticas educacionais, por exemplo, na graduação, a segurança pública, né, que acompanha aí tanto o seu mestrado, também o doutorado, e até, mais recentemente, pensar os discursos sobre saúde como que a mídia, de maneira geral, né, mas especificamente o jornalismo e a publicidade, que eu conheço de perto seu trabalho, como que vetorizam sentidos, produzem sentidos, subjetividades também, etc. Mas uma dificuldade, um conceito que você vem usando, né, além do conceito de ideologia, que eu já vou chegar nele, mas é o conceito de imaginário, né, que tem sido muito importante nas suas pesquisas. E eu vou fazer uma pergunta que talvez muitos dos seus alunos gostem de perguntar. Mas afinal, o que é imaginário, né? O que se entende por imaginário? Quer dizer, acho que há várias perspectivas, mas então eu vou reformular. O que você entende por imaginário a partir do seu trabalho? Maravilha. Na primeira participação eu falava de uma necessidade ao longo desse processo então de formação de um pesquisador entender como que as coisas, para além de serem produzidas, como elas circulavam e em que medida eram apropriadas, né? Como e em que medida eram apropriadas. Então, quando eu retorno para o doutorado, a principal pergunta que norteou as minhas investigações e norteia até hoje há um eixo. Eu diria que a relação central para mim é entre a ideologia e os direitos humanos. Eu poderia formar, assim, encontrar um ponto de interseção e esse é o núcleo daquilo que me interessa do ponto de vista da investigação. E aí, quando eu volto para o doutorado, uma das coisas que me inquieta, tem um texto de um sociólogo polonês, Bronisław Baszko, onde ele chama a atenção para uma dimensão que seria da imaginação. E que essa dimensão da imaginação ela foi relegada na transição para a modernidade a um espaço do irracional. Talvez por isso a gente tenha pensado na sequência que a ideologia estava muito ligada ao pensar e o agir, porque esse é o elemento da racionalidade. E com Baszko, eu comecei a perceber o quanto essa dimensão, então, que era um pouco relegada ao campo da irracionalidade, ela era constitutiva da maneira como agimos no mundo. Então, o que significa? De um ponto de vista mais discursivo, ideológico e até pragmático, a irracionalidade ficou, por exemplo, para o campo da fluidez do espírito, para a criação, para a arte. O que nós conseguimos perceber é que há muita porção política, porção racional, inclusive dentro, pretensamente, numa irracionalidade oferecida pela arte. Ora, eu comecei a tentar entender, então, o que significava essa relação, e aí tem um autor que ele acaba sendo central para mim hoje, que é o Lacan, né? É importante dizer que eu não sou um psicanalista, né? Então a psicanálise ela não entra como terapia, eu não faço terapia de ninguém, nem pretendo, mas ela é uma teoria que me ajuda. E o Lacan, na dimensão psíquica, chamava a atenção para a impossibilidade de nós tocarmos um real, né? O real, para o Lacan, estaria num núcleo
onde três dimensões, é por isso que ele marca e classifica como tríade, né? Posteriormente, os seus discípulos vão chamar de tríade lacaniana. Ele vai dizer o seguinte: esse real está num núcleo em que ele não é no núcleo dessa tríade. Tá? Então, há uma dimensão que é a simbólica, que a gente precisa do simbólico para representar o mundo. Há uma dimensão da realidade, que é como a gente pega dentro desse mundo que nós agimos e pensamos, experimentamos e simbolizamos para dialogar com ele. Mas há uma terceira dimensão, que é o do imaginário, que, em alguma medida, toda a ação que eu tenho, ela é fruto ou resultado da tensão entre essas três dimensões, esses três anéis, como ele simboliza, né? Então, aquilo que eu não consigo ainda imaginar ou trazer para o representável, para dentro de uma realidade que eu concebo como minimamente estável para mim, existe um núcleo que eu não consigo tocar. Então, se a gente fizesse uma rápida aproximação nesse momento, poderíamos dizer que esse núcleo, o real lacaniano, estaria dialogando muito com a morte nesse contexto da epidemia. Eu não sei simbolizar a morte. Eu não sei representar. Eu não consigo lidar com a morte. Se ela vem, acaba. Ela é finitude. Então, eu não consigo tocar. Na verdade, o que eu penso sobre morte, ou a maneira como eu ajo com as pessoas na iminência da morte, ela está muito atravessada por essa tríade, então, a real, simbólico e imaginário. Ora, se isso há numa porção individual, numa porção que é do singular, do sujeito, há um segundo elemento na teoria lacaniana em que ele se apresenta como o discípulo mais fiel à teoria do Freud. Né? Então, o Lacan diz que ele é o mais, naquele momento, enquanto vida, né, o mais atual dos freudianos. Então, era o que mais respeitava a obra do Freud. Né? O que significou necessariamente, então eu começo num percurso inverso. Eu não começo no Freud para ir para o Lacan. É do Lacan que eu vou no Freud para entender, então, afinal, o que ele está falando. E começo a me interessar muito por essa dimensão simbólica, começa a ficar muito claro para mim, né, essa ordem, e é por isso que, me permita um parêntese, que eu acho uma grande bobagem, só para a gente atualizar um debate, e em alguma medida um mau serviço aquilo que a mídia vem fazendo, de quando trata do atual governo dizer que há uma ala militar e uma ala ideológica, como se a militar não fosse ideológica. Né? Então, quando eu volto lá atrás, é com o Freud que eu começo a perceber, o Freud que também conversou e dialogou muito com Marx, e aí a aproximação com a ideologia começa a se estabelecer, que não há ausência de ideologia em nenhum processo. Assim como não há. Então, se há ideologia, eu preciso de um simbólico que vem sendo construído sempre para representar. Mas há uma dimensão, então, a partir do Freud, que aí eu diria que também eu trago para a centralidade do que me interessa, que é quando ele chama atenção para o processo sobre o qual se forma a dimensão inconsciente. Né? A dimensão inconsciente, ela é, em larguíssima medida, resultado de um processo cultural. Ora, o que diz o Freud, defende o Freud numa de suas teses, que concretamente o inconsciente é resultado daquilo que ficou recalcado pela cultura. Se o inconsciente, essa dimensão, que por vezes eu não consigo acessar num primeiro momento, está recalcado porque a cultura exerceu um papel muito forte nesse processo sobre o indivíduo ou sobre as coletividades, me pareceu plausível pensar, para estabelecer esse diálogo, que tudo aquilo que, então, do ponto de vista do inconsciente, estava inscrito nesse processo maior, que afetava todos os sujeitos, era um esteio daquilo que a cultura tinha produzido. Ora, se esse pressuposto é válido, e me pareceu que sim, eu continuo trabalhando com ele, aquilo que necessariamente está na dimensão do meu imaginário precisa ter passado necessariamente pela cultura. Uma cultura que não necessariamente o Wilson, pela idade, pelo tempo, pela localização espaço-temporal hoje, não tem condição necessariamente de recuperar plenamente.
mas o que a gente começa a perceber, então, nesse processo de estudo do imaginário, é que, em larga medida, esse é um processo de longuíssima duração, não sem rupturas, idas e vindas, mas ele fornece a base muito registrada a tempos, por vezes para nós, imemoriais, que vai fornecer elementos para que eu transite no mundo contemporâneo. Então, para a gente tentar fechar nesse processo. Se há hoje uma percepção de um sujeito, quando ele lida com um morador de comunidade carente, o que a hipótese que eu apresento, para que seja depois discutida, é que ele não está agindo com base numa racionalidade explícita, mas como resultado desse processo, cuja dimensão da formação histórica e social, no caso do Brasil, orienta uma certa forma de compreender os sujeitos que moram nessas regiões mais vulneráveis. Então, o imaginário, nesse sentido, ele guardaria a relação com a história, com a cultura e com a ideologia de um tempo de formação para orientar as ações do tempo presente. Tem uma questão que você toca aí nessa agora, né, do imaginário, que o imaginário parece que ele é mais do que uma forma de mediação com a realidade, né? Ele, na verdade, é uma forma de construção da realidade, ou de co-construção da realidade nesse sentido, né? Porque se na perspectiva lacaniana, se esse real ele se dá na possibilidade do toque, ele é construído na inter-relação entre o simbólico e o imaginário e a realidade, que para Lacan é diferente do real, né? Sim. Eu fiquei pensando nessa sua última fala, dessa violação de determinados corpos, né? Corpos que podem ser violados e como que isso tem uma relação com o imaginário. Eu tinha feito uma pergunta específica, né? Qual que é o lugar do imaginário na produção do medo, né? E aí pensando na pandemia, né? E na produção desse medo, mas também qual que é o lugar do imaginário. Aí eu vou fazer uma pergunta dupla. Qual é o lugar do imaginário na produção do medo? E aí pensando no contexto da pandemia de Covid-19. E qual é o lugar do imaginário na produção da violência? Ou de uma permissividade em relação a certos corpos, né? É permitido que certos corpos sejam violados, agredidos, né? E aí eu estou associando muito ao movimento Vidas Negras Importam, que se dá nesse contexto da Covid-19, que nós tivemos recentemente em São Paulo imagens muito semelhantes, né, da violência policial e de um policial que sobe em cima, né, do pescoço de uma mulher negra, né? Então, isso se coloca, né? Eu queria te perguntar como isso se coloca do ponto de vista do imaginário. Sim. Eu acho que é excelente, Igor. Eu diria que é uma das preocupações centrais. Primeiro, precisamos dizer todos os dias: vidas negras importam. Por que precisamos repetir isso? É claro que eu tenho visto e lido algumas bobagens, todas as vidas importam, claro, mas as vidas que estão sendo violadas são as vidas negras. Então a gente precisa repetir isso diariamente. Ponto. Esse é um ponto de partida. Sem isso não dá para discutir. Segundo, nós não fomos ensinados, porque tudo o que a gente está falando então até aqui diz respeito a um processo formativo. E eu não estou falando da escola, eu estou falando da formação de um self mesmo, né, de cada um de nós. Então tem relação com família, região onde moramos, a mídia. A mídia, na verdade, ela é central, e é por isso que ela me provoca tanto, porque ela hoje atravessa, inclusive, todas essas relações que eu falei. Dentro da família, as pessoas, por vezes, se pautam por aquilo que ouviram na mídia. Na escola, a mesma coisa. Na rua, na sua rua, na região onde mora, algo semelhante, né? Então, ela é central. O que eu diria para a gente falar dessa dupla dimensão, medo e violência? Nós não resolvemos ainda, eu não vou, pelo menos hoje, nessa nossa conversa, nos deter nisso, porque valeria um outro papo. Mas nós não resolvemos ainda, do ponto de vista do imaginário, o levante do Haiti. Nós não resolvemos o levante do Haiti, né? Na verdade, nós não aprendemos a lidar com o outro.
E é muito interessante que o registro histórico do principal país atingido pela febre amarela é justamente o Haiti. Então, me parece que quando a gente, do ponto de vista do imaginário, quando a gente no campo da saúde vai falar da febre amarela aqui, há uma, ainda que não conscientemente, uma alusão, ou uma, eu não quero chamar de memória, porque muitos de nós, por vezes, não vivemos aquele momento e não lemos, né? Mas de uma certa reminiscência que nos chega e que a gente não consegue identificar qual é, dando conta exatamente por que febre amarela preocupa mais que outros. É hipótese. Podemos conversar depois também. Para mim, porque a febre amarela, dentre outras coisas, dispara, ela é um dispositivo que mexe com o imaginário em torno da revolta, do levante do Haiti. Né? O que representou o levante do Haiti para o brasileiro? Para o Brasil e para o povo brasileiro à época? Uma preocupação que o universo majoritariamente negro tomasse ou retomasse aquilo que era seu e que ficou interrompido por um processo de escravidão. Então, o levante do Haiti ele sempre funciona como uma chave, como um dispositivo que mexe com o imaginário na direção de pensar. Ou eu controlo isso, ou eu vou ser tomado por isso. Só que isso é exatamente uma dimensão que eu não sei explicar, eu não conheço. Então a violência acaba sendo um dispositivo, primeiro, para lidar com o que eu não conheço. Se eu não conheço, eu ataco. Lembrando que a gente falou na pergunta anterior que você fez, eu tenho medo da morte, e eu vou lidar com a morte de várias formas. Ou eu vou enfrentá-la, ou eu vou fugir desesperadamente. Com medo, me parece algo semelhante. Né? Eu não conheço, eu tenho medo. O primeiro movimento é o de violência. Eu vou controlar via violência esse meu medo, que tenho, naquele momento, uma representação. Eu vejo, eu conheço esse medo. Né? Por outro, novamente, nós vivemos um processo de formação da sociedade brasileira onde as vidas negras, por anos, por décadas, elas quase que nós fomos ensinados a entender que elas não importavam. Então, quando há a violência para controlar aquilo que eu não sei exatamente o que mexe comigo, isso em alguma medida vem recebendo também uma certa legitimação por parte de uma sociedade que é branca, que se espelha muito, basta lembrar da Belle Époque, nos referenciais estrangeiros, de eugenia disfarçada, né, para legitimar que alguma coisa no limite ele fez para merecer isso. Então, o medo, na verdade, eu te diria que é um dos principais sentimentos cuja ideologia opera poderosamente e que, na inabilidade de lidar com ele, a violência acaba sendo um recurso. Se a gente não desata esse nó, ou não dissolve esse sintoma, a gente não avança como sociedade. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer e está faltando. Acho que tem uma questão interessante nisso que você fala, né, dessa relação entre medo e violência em relação ao outro, em relação ao desconhecido e o lugar que o imaginário tem. E aí eu vou fazer uma pergunta, mais focando na questão da Covid-19, especificamente. A gente está vivendo, ao mesmo tempo, um processo que tem produzido em muitas pessoas pânico, né? Que aí é uma manifestação outra do medo e que vem sendo classificada, inclusive, como síndrome, né? No contexto mais recente, contemporâneo. Então, pessoas que não conseguem sair de casa para atividades necessárias, né? De sair, ir ao supermercado, etc., por conta da produção do medo e que produz, consequentemente, não numa linearidade, mas contribui, colabora na produção do pânico entre as pessoas. Por outro lado, existe um conjunto de pessoas que, entre segurança e liberdade, preferem sua liberdade. E totalmente entre a segurança e a solidariedade, o compromisso com a coletividade, preferem não só a segurança ontológica individual, mas a segurança coletiva, etc., prefere
a ênfase na sua liberdade total e restrita, né? É, e acaba com isso, de algumas maneiras, tendo posturas, por vezes, negacionistas. Ah, não é nada disso, não é tanto assim, né? Só morre grupo de risco, eu que sou jovem, etc. e tal. Não vou, faz um cálculo desse risco. O que eu queria perguntar para você e quem não tem medo, né? Qual é o lugar do medo para quem não tem medo, né? Nesse contexto, porque e aí eu queria te fazer essa provocação, né? Qual que é o Aham. lugar do medo para quem não tem medo, ou aparentemente parece não ter medo. Exatamente, eu acho que tem uma dimensão. É lógico que a gente corre o risco aqui de produzir aproximações que, sem a gente poder explicitar o percurso, elas podem ser apressadas. Mas eu acho que faz parte de um diálogo e é interessante, então, convidar a todos. Assim, eu conheço você, conheço a sua história e acho que somos muito abertos a esse diálogo, né? Então, são conversas que emergem e que, por vezes, devem continuar. Ontem eu via, inclusive, num evento organizado pela UFAL, uma fala do Paulo Vaz, que me remeteu muito a essa dimensão que você acaba de chamar a atenção agora. Então, é lógico que a resposta a esse medo, uma pretensa ausência de medo, ela também não está aprisionada numa categoria, né? E é por isso, inclusive, que no mais das vezes eu recorro à ideologia Uhum. para encontrar a possibilidade de uma explicação que saia do individual e se amplie mais para o coletivo ou a coletividade, né? Então, em algum momento, como parte das nossas pesquisas, eu sei que você também tem uma predileção pelo Foucault, não apenas por ele, mas também por ele. Uhum. O Uhum. Foucault vai nos propor, vai nos convidar à reflexão de um movimento pelo qual uma ideologia que estaria sob a égide do neoliberalismo, então ela pode estar localizada no tempo, a gente não está falando do liberalismo inglês de Uhum. Locke, a gente está falando do neoliberalismo, esse movimento aí pós a crise do petróleo de 73, por exemplo, né, que Uhum. vai se agudizar, um empreendimento pelo qual gradativamente você vai privatizando, e é por isso que a ideia de privatização, a meu juízo, ela é tão poderosa, porque a privatização das instituições ela é um momento seguinte de uma privatização que aconteceu do Isso. ponto de vista da ideologia, Isso. né? Então, o Paulo lembrava disso ontem, dessa dimensão da eu sempre me enrolo, desculpem, para essa expressão, governamentalidade neoliberal. Então, o que é esse movimento, muito rapidamente também, com todos os riscos que isso implica? É um processo pelo qual você vai transferindo para um indivíduo a responsabilidade quase que exclusiva por todos os seus atos. Nós somos atores sociais e nunca somos totalmente responsáveis ou exclusivamente responsáveis pelos nossos atos. Mas, concretamente, essa dimensão foi fazendo com que você, ao longo desses anos, então, se a gente tomar 73 como uma Uhum. referência, a gente está falando de 47 anos. Então, não é alguma coisa que começou ontem, né? O liberalismo na economia, a meu juízo, ele acontece no momento seguinte ao neoliberalismo da ideologia. Então, a ideologia antecipou um cenário para que depois, do ponto de vista econômico, isso fosse entendido como óbvio e sem muito questionamento, né? Não estou falando também por uma comunidade acadêmica, estou falando pela sociedade, o conjunto da sociedade, né? Nesse processo, então, você transfere ou privatiza o que é dever do Estado para o indivíduo, gradativamente. É com a segurança, então o Estado diminui, por exemplo, a sua força repressiva, né, o seu aparelho repressivo, para dizer para as pessoas, olha, coloquem câmeras, coloquem alarmes, aumentem a sua segurança, façam seguro. Então, gradativamente, você vai privatizando esse processo. Esse processo também acontece com o medo. Porque quando você traz a dimensão do medo exclusivamente para você e a necessidade de uma resposta que é individual frente a uma impossibilidade que é coletiva e até o Estado oferece, então,
podemos falar de uma dimensão relativamente menos complexa, que é o do roubo de veículos. Então, assim, se você foi roubado é porque você estava na rua na hora que não podia e tal, não é porque o Estado não te ofereceu segurança para isso. Como uma violência um pouco mais, propositalmente eu estou tentando evitar mesmo, para não mexer muito algumas expressões, mas com uma violência que chega ao seu corpo. E aí também o discurso é o mesmo. Olha, tá vendo? Se você não saísse essa hora, se você não usasse a roupa assim, assado, nada disso aconteceria. Isso é uma grande mentira. Você transfere para o indivíduo a necessidade de uma autogestão. Isso vem acontecendo também, mas não é apenas, é mais um capítulo, entendeu, Igor? Por isso também eu nunca consigo ver saúde apartada de outras dimensões da vida. Isso confere uma especificidade ao que faço enquanto pesquisador, mas me afasta de outros campos de investigação. Na saúde, o que vem acontecendo é isso, é uma privatização da sua relação com a pandemia. Então, assim, quando você investe, novamente, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas quando você investe no uso de máscaras, então você diz, use máscara, fique em casa, né, fazendo o isolamento e aguarde a vacina. Se essa pessoa precisa sair, você disse isso, você automaticamente está dizendo para ela, você assumiu o risco. Se é um risco que o Estado não quer mais bancar, o que ele faz? Ele multa você. Ele não resolve o problema de criar as condições para que você fique em casa. Ele te libera e multa você. Na verdade, o que ele faz, também numa perspectiva de monetização da vida, neste caso, ele está dizendo, olha, eu te dou a liberdade, você é livre para sair, mas eu te multo. Né? Ora, esse seria um movimento que funcionaria um pouco, talvez, para mim, para você. Mas isso é exacerbado quanto mais a competição está também do ponto de vista do imaginário inscrita nessas pessoas. Então, assim, ali, mais do que uma ausência, uma negação de que a Covid exista, que ela mate, eu vou enfrentar a morte porque eu sou superior aos indivíduos que têm medo dela. Então, o que significa, nesses termos, é um comportamento, a meu juízo, relativamente suicida, né? Suicida porque nós não conhecemos ainda todos os elementos que compõem esta pandemia que está afetando ao mundo, não é só ao Brasil. Então, o que a gente faz, novamente, do ponto de vista do imaginário, é observar o que foi feito na que ficou mais célebre e vem sendo atualizado, inclusive, pela mídia para nós, que é a gripe espanhola. Se na gripe espanhola aconteceu isso, eu posso mais ou menos controlar esses caracteres, trazendo a dimensão do autocontrole, da autogestão da minha vida para enfrentar a rua e o vírus. Ora, se acontece da pessoa ser acometida e falecer, foi contingência, todos não vão morrer. Já foi dito, o que posso fazer? E daí? Então, esse tipo de discurso vai compor uma certa orientação que está inscrita hoje também, que a gente não está falando de um imaginário social. A gente poderia falar de imaginários que compõem esse universo que vivemos. Com certeza. Wilson, tem várias perguntas aqui, eu vou fazer, e para não, eu tinha muitas outras, mas tem várias perguntas aqui, eu não vou deixar passar. Uma é a do Bruno. O Bruno pergunta, ele fez duas perguntas, o Bruno, uma eu deixei passar, mas eu vou fazer primeiro essa que está mais próxima e a outra eu faço já. Que a constante disseminação de notícias falsas também contribui para esse pânico, né? E eu complementaria, ela contribui, e aí uma pergunta, você acha que ela contribui tanto para o aumento desse pânico, algumas notícias falsas, né? Ontem eu recebi uma de uma amiga dizendo que a vacina, o teste da vacina de Oxford, que está sendo feita pela Fiocruz também, está utilizando bebês fetos resultados de aborto. Né? Uma notícia que eu recebi, etc. Não sei se você chegou a ver essa notícia, etc. Ainda não. Como teste. Enfim, isso mexe, obviamente, com o imaginário Claro. Judaico-cristão brasileiro, claro. Etc. Né? Claro. Sobretudo cristão no Brasil, quer dizer, mexe com várias questões, né? E por outro lado, quer dizer, se por um lado
produz o pânico, né? E sobretudo um pânico moral, né? Uhum. Por outro lado, também pode reforçar uma sensação ou de negacionismo, né? Ou de tá tudo bem, não é tão grave assim. A água quente, como você citou, pode Uhum. resolver o problema, né? Eu já recebi também, ir para sauna mata o vírus, coisas assim, né? Por exemplo. Entendi. Quer dizer, então, ou que é a lógica da água quente, né? Que você vai exponencializando. Eu queria que você falasse um pouco Sim. disso, da pergunta do Bruno, qual que é o lugar dessas notícias falsas na produção desse imaginário? Claro, eu acho fundamental a gente entender. Agradeço aí ao Bruno e a você. Mas eu queria chamar a atenção para o primeiro aspecto que aparece na mensagem que você recebeu, né? Está sendo testado, e aí, novamente, Igor, a maneira com a qual eu trabalho, eu tenho optado, do ponto de vista metodológico, trabalhar com Ginsburg, né? Uhum, E o Ginsburg me ensinou que as palavras não são aideológicas, elas não estão soltas no mundo, elas são carregadas, e não só o Ginsburg, acho que a proximidade de reflexão dos dois também nos ajuda, o próprio Bakhtin, a disputa é sim, pela palavra. sim. Bom, né? Então, quando você chama atenção nesse universo para o aborto, aborto, para mim, é uma categoria que precisa ser investigada. Mais do que uma palavra, ela é uma pista. Sim. Então, o primeiro movimento que você faz, e você antecipou um pouco isso, é atualizar um debate. Eu não saberia te dizer o quão exclusivamente cristão ele é. Não saberia dizer. Uhum. Mas ele atualiza um debate cristão em torno do direito à vida, direito à morte, e que o aborto está inscrito exatamente nessa tensão e nesse debate. Então, quando você, respondendo, então eu começo a responder um pouco ao Bruno. Quando você fala do aborto, se é verdadeiro ou falso, é um momento seguinte, que a investigação, e aí eu preciso, é inevitável, defender o lugar da pesquisa, da ciência, do conhecimento científico, né? É fundamental que a gente entenda qual é eu não diria veracidade, mas a plausibilidade daquilo que está sendo dito. E provavelmente aquilo é objeto de investigação em algum campo nesse espaço tão amplo que é o Brasil, né? Mas o aborto, então, funciona como esse dispositivo que vai mexer com aquilo que o Lacan marcou como sendo a sua tríade. Quando o aborto entra, novamente, se é verdadeiro ou falso, isso passa a ser secundário. Fato é que, a depender da ideologia que me orienta, eu já me posicionarei previamente Uhum. contra ou a Uhum. favor da vacina. Então, Uhum. eu faço uma espécie de cadeia de associação entre o aborto e a vacina como possibilidade de apoiar ou recusar a chegada, o teste dessa vacina, né? Esse é um primeiro elemento. Quando o Bruno fala das fake news, é fundamental a gente pensar que todas essas notícias que só a posteriori são classificadas como fake news, parte delas são classificadas como fake news, elas guardam relação intrínseca com esse processo de formação da sociedade brasileira. É intrínseco. Então você jamais acreditaria se chegasse hoje uma fake news dizendo: desceu um elefante na Fiocruz e entregou a vacina que vai curar a Covid. Isso é fabulação completa. Então as pessoas diriam: isso é uma mentira. Não tem nem os que acreditam que a Terra é plana iam acreditar que o elefante tinha ele descido na Fiocruz para entregar uma vacina. Então eu refuto imediatamente, porque isso guarda pouca ou nenhuma relação com aquilo que, do ponto de vista da nossa formação social e histórica, nos traz de elemento para discutir. O aborto é pauta de todo o processo eleitoral. Então não me parece acidental, por exemplo, que ele emerja agora, dentro desse momento em que está se discutindo se devemos testar ou não devemos testar. A gente não pode esquecer também que que existem grupos anti-vacina que estão ainda com muita reserva quanto a esse processo. Então precisávamos fazer um trabalho que é longo, é de pesquisa, para ver onde isso emergiu
e para onde vai chegar. O que acontece hoje é que a gente tem, falei lá no início, que sempre valorizo, faço questão de valorizar aos meus professores, todos são responsáveis pelo bem ou pelo mal. Por isso que chegou até aqui hoje. Mas eles são fundamentais, assim como a ciência. O problema é que a ciência, quando ela se desenvolve, ela é lenta, ela trabalha com plausibilidade, ela se revê diariamente e, por vezes, há necessidade de igualar discursos que são de ordens diferentes. Eu não estou aqui, quer dizer, fiz até errado um movimento que parece que um é superior ao outro. Eles são de ordens diferentes. Então, no mais das vezes, e aí a mídia, para mim, novamente, volta a ocupar um papel muito central nisso, o que nós temos hoje são muitos... me perdoe se estou sendo injusto, um pouco injusto na colocação, mas é a maneira como eu vejo esse processo também das fake news. A gente tem uma série de repórteres frustrados. São pessoas que queriam dar notícias, não entendem que também há um processo de formação do jornalismo, com erros e acertos, e elas, o problema da fake news, na verdade, Bruno e Igor, para mim ela está menos na construção em si, é um problema, mas ela está muito mais na circulação, em como isso é colocado para circular. Muitas vezes, novamente, e recupera a dimensão do sentimento, do afeto. Muitas vezes eu compartilho não porque acredito, mas é porque uma pessoa que me é muito querida, muito cara, mandou para mim, se ela mandou isso, só pode ser verdadeiro. E tem uma questão que você coloca também, que é uma, falou um pouco antes, que é uma predisposição, né, que é quase como que o imaginário também, ele se dá dentro de um sistema de crença, né, em um sistema de crença que predispõe. Então, nesse caso especificamente que eu recebi isso ontem, né, essa fake news em relação a testes com fetos humanos, etc., resultados de aborto, e recebi de pessoas que não vou tomar vacina então, porque ela está sendo feita desta forma, e eu não consegui entender a relação, né, entre uma coisa e outra, assim, né, o fato de estar sendo feito, porque está sendo feito enfim, dessa forma, não está, e mostrei, quer dizer, mas tem uma questão de uma predisposição que é dada pelo sistema de crença, né? Sim. Sim. Tem uma pergunta aqui que agora acabou de chegar, que é, na verdade, um comentário, né, que o Campelo faz aqui, que o contraditório é inerente ao desenvolvimento da ciência, né? Claro. E eu vou complementar essa pesquisa, né, essa pergunta, que ele diz assim: a mídia utiliza esse processo inerente ao descrédito científico, né? E aí eu perguntaria, é suficiente checar? Porque a minha sensação é que o jornalismo, particularmente, né? O jornalismo de grandes empresas, particularmente, tem se colocado no lugar da checagem. E aí colocar um conjunto de discursos como sendo falsos e mentirosos e se colocando num lugar como uma autoridade da verdade para dizer, ou uma autentificadora dos discursos. Acho que é mais do que isso. Mais do que é uma autentificadora do discurso, uma lógica cartorial. Eu vou autentificar aqui o que é verdadeiro, o que é falso, o que é autêntico, o que não é autêntico. Aí a minha pergunta é, nessa autentificação, é preciso autoridade e legitimidade reconhecida, né? Aí eu volto ao imaginário. No imaginário social contemporâneo, o jornalismo ainda detém essa legitimidade e que o autoriza a ser autentificador, ou a gente está vivendo com aquele jornalismo um sintoma maior da deslegitimação do jornalismo? Eu diria que é excelente. Tanto a observação de Campelo quanto o seu complemento são fundamentais para a gente compreender, não o todo, Igor, porque é isso, a gente vai olhando o que a ciência faz, né? A gente olha para uma parte, investiga, depois observa se aquela parte pode ser generalizada e até onde ela foi, maravilha, o que não foi, por que não foi, a gente faz uma revisão e amplia, é assim que a ciência caminha. Me parece que por vezes nós esquecemos que o uso, por exemplo, de um creme dental para higiene bucal é resultado de um processo científico. Sim. Hoje está inscrito no nosso processo de formação. A gente eu viro para o meu filho e falo, vai escovar os dentes. Já não precisa, eu abrevio tudo aquilo que a ciência fez e, a partir de uma instrução, oriento que ele vá lá e faça.
Eu acho que esse movimento, novamente, eu não consigo, e aí, por vezes também, quando eu me envolvo em pesquisa, elas acabam sendo muito longas, porque eu acho que você não explica o presente pelo presente. Eu tenho a necessidade de olhar o processo. Então, eu não consigo olhar o fato, a ação, mas sempre o processo. Eu tenho que olhar sempre processualmente. E o que acontece é que a imprensa vive uma crise de legitimidade. Tá? Eu participei de uma conversa semelhante a essa que estamos fazendo, há coisa de um mês e meio, né? Foi lá na Federal do Ceará, com uma jornalista, eu vou me permitir não falar o nome dela, porque eu não sei o quanto isso foi revisto hoje, inclusive, mas na ocasião que ela dizia, eu trabalho num jornal, é um dos principais jornais do país, e a imprensa passou por uma crise de credibilidade. Tá? Então, hoje, o movimento que nós, nesse jornal, estamos fazendo é tentando nos aproximar das instituições de pesquisa para que elas nos digam se aquilo é procedente ou improcedente. Tá? Mas esse é um jornal, por exemplo, que investe numa editoria de saúde e tem um campo em que se preocupa em estabelecer um diálogo com a comunidade científica. Então, por vezes, essa profissional está em diálogo com a Fiocruz, está em diálogo com o Instituto Butantan, e levando aos leitores essa informação. E por que a percepção dela, então? Eu faço isso, nós fazemos isso porque precisamos recuperar a credibilidade que o jornalismo perdeu. Então, concretamente, perdeu. Porque, assim, passou... Lembra que eu falei há pouco dos repórteres, pareciam ser um pouco repórteres frustrados? Na verdade, nós chegamos a um patamar no jornalismo, eu estou fazendo uma generalização, mas não estou falando de todos os veículos. Eu estou falando que acontece aqui, ali e acolá. Onde a dimensão da checagem foi sendo gradativamente deixada de lado, sendo trocada por certezas. Então, este conhecimento prévio que, por vezes, o repórter tinha, orientava a construção de uma informação. Ora, para um morador, por exemplo, a ligar a primeira parte do que nós falávamos, para um morador de comunidade carente, cuja a existência de uma unidade básica de atendimento, uma unidade básica de saúde, funciona de uma determinada forma e no jornal é retratada como outra, esse cidadão vai dizer, isso é uma mentira, o que esses caras estão dizendo é uma mentira. Eu vou começar a produzir isso daqui de dentro. Então foi muito comum, salvo engano, na década passada, a gente vê a proliferação dos repórteres de comunidades. Então, o que você fazia? Os meninos, o Estado e a mídia não conseguiam entrar, então os meninos que estavam lá dentro começaram a transmitir o que acontecia de lá. Em alguns projetos receberam equipamentos para fazer isso de maneira um pouco mais profissional ou tecnicista, para permitir que aquele conteúdo fosse parar nos veículos. Né? Então, esse movimento, e a gente está falando, ele eclode na década passada, mas ele já vinha sofrendo uma série de abalos que davam conta de que o jornalismo precisava melhorar os seus processos de apuração. Hoje, em vez de, me parece, eu vou colocar aqui como hipótese, eu não estou debruçado sobre isso hoje, mas o que me parece é que, ao invés de retomar um processo de construção da notícia a partir, inclusive, de uma checagem, novamente se deu um salto e passou direto para a checagem. Eu deixo todo mundo produzir e eu vou tentar recuperar a minha credibilidade validando o que é verdadeiro e o que é fake. Então, parece que perdeu o tom, não reviu o que aconteceu para essa perda de credibilidade e chega um momento agora que ali na frente, porque o mundo é dinâmico, também vai sofrer um abalo. Então o jornalismo, vou usar uma expressão muito, muito feliz, dando conta de um outro contexto que é utilizada pela Gislaine Neder, o jornalismo hoje me parece uma colcha de retalhos. Ele vem fazendo pequenos ajustes para tentar dar conta da sua atividade, mas que gradativamente vem recebendo uma série de críticas e por vezes, a diminuição da adesão ao que ele diz. Querido Wilson, muitíssimo obrigado pela sua participação. Poxa, eu te agradeço. A gente está chegando já ao final, aos 5 minutos finais, né, derradeiros aqui, senão eu não quero perder essa live. Maravilha. Né, e aí ela vai ficar disponível já no IGTV da Eletricidade e até o final da tarde
deve estar disponível também no canal do YouTube, para quem quiser rever a live, enfim, ou que não conseguiu chegar no início, ou quiser ver e compartilhar. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço muitíssimo a sua participação. Eu acho que rende essa discussão do imaginário, vai renderar outras participações, se assim for possível. Gostaria de agradecer Seria muito muitíssimo essa legal. participação. Fico muito, muito feliz. Se quiser falar umas considerações finais, fique à vontade. Quero sim. Eu acho que nós tocamos em vários aspectos hoje, Igor, que a gente precisa recorrer às estruturas que podem nos dar minimamente segurança para transitar nesse mundo tão incerto, eu diria, né? Uma delas e eu tô defendendo aqui porque acredito nisso, tá? Uma delas é a Fundação Oswaldo Cruz no campo sanitário, tá? O que significa isso? Nós tivemos também a chance, em alguns momentos, de nos deparar com algumas fake news, dando conta exclusivamente ou mexendo com a área da saúde. No que toca à Covid, a Fiocruz tem no seu portal uma série de pequenas pílulas dizendo o que ela o que saiu dali foi produzido por ela enquanto um conteúdo verdadeiro e o que é fake news. Então, uma dica que eu deixo é que as pessoas possam visitar o portal da Fundação Oswaldo Cruz. Lá tem muito conteúdo bacana, inclusive, uma linguagem hiper apropriada, inclusive para crianças, ajudando um pouco a gente a trabalhar nesse processo de apontar o que concretamente é resultado de um conhecimento científico e que a sociedade precisa conhecer, e o que é resultado daquilo que, por outros motivos, em algum momento a gente vai se debruçar sobre isso, por outros motivos tem sido oferecido aí naquilo que a gente celebrou como fake news. E agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade, agradecer as pessoas que puderam nesse horário estar aqui com a gente, ouvindo, agradecer muito as perguntas e saudar essa iniciativa do Memória da Eletricidade, porque deixa um registro também não só do ponto de vista da história, né, mas Sim. daquilo que estava acontecendo em momentos tão agudos como esse da pandemia, para que gerações ali na frente possam dar uma olhada e dialogar também com a gente. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado. Um bom dia a você, Wilson, e a todos e a todas que ficaram aqui nessa live. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Muito Um abraço obrigado. a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.